Presidente, senhores senadores, senador Randolph, Vossa Excelência é homem feliz porque tem a graça de poder vir nesta quinta-feira fazer um pronunciamento em defesa de interesses do seu Estado, do seu Amapá, e reivindicando avanço, reivindicando caminhar para frente. Eu venho aqui fazer algumas constatações em função de uma reunião que fiz com parlamentares do meu estado, do Rio Grande do Norte, com o diretor-geral do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ontem, e do seu diretor de infraestrutura. Diga-se de passagem, dois homens decentes, todos dois. Os dois dirigentes do DENOX são homens decentes. Um deles, por coincidência, hoje diretor-geral do DENOX, quando eu fui governador pela segunda vez, ele foi presidente da Companhia de Águas do meu estado. E eu sei que é um homem bem intencionado e decente. E a reunião que nós fizemos ontem, organizada pelo coordenador da bancada, o deputado Felipe Maia, que levou os 3 senadores do Rio Grande do Norte e mais 4 ou 5 dos 8 deputados federais e mais o ministro Henrique Alves, que é potiguar, para conversar com o diretor-geral do DENOX, é que me traz pela segunda vez para tratar de um assunto que dentro de 15 dias vai ser uma tragédia no meu estado. Vossa Excelência fala sobre a necessidade de concluir o aeroporto de Macapá. Eu venho aqui falar de uma conjuntura que está levando o Nordeste, particularmente o meu estado, particularmente uma cidade chamada Currais Novos, a viver subsaltada. Porque a cidade, senador Teomário, tem 55 mil habitantes, não é pequena, é a capital do Seridó Ocidental do meu estado. Ela vive, ou o abastecimento d'água da cidade provém de um açude chamado Gargalheiras, que abastece Acari e Currais Novos. A água praticamente acabou, a água dá para 15 dias mais. E foi prometida uma adutora, parte de engate rápido e parte permanente, para trazer água do açude ou da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é a maior barragem do nosso estado, para a cidade de Currais Novos, para resolver definitivamente a questão da falta d'água. Não choveu em Gargalheiras, e nem a adutora foi nem ao menos iniciada. Não foi por incúria do DENOX, não foi por desinteresse do Dr. Walter, presidente e diretor-geral do DENOX, foi por conta de uma conjuntura nacional de quebradeira geral. Nós estamos pagando o preço de um país quebrado. Senador Randolph Rodrigues, Vossa Excelência assistiu como eu assisti, no dia de ontem, a repetição da mesma cantilena. Para combater a inflação, aumenta a taxa de juros, porque o governo não se dispõe a cortar na carne, a diminuir o gasto público, a anunciar de verdade racionalização na qualidade do gasto público, então é obrigado a fazer as mesmas coisas, senador Elmano Ferrer, que vem fazendo há meses, há anos, sem conseguir atingir o resultado. Aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Ontem aumentou de 12,75 para 13,25, para segurar a inflação. Qual é o efeito colateral desse único remédio de que o governo dispõe e só usa esse para tentar combater a inflação e está perdendo, lamentavelmente, perdendo a guerra contra o aumento de inflação? Só tem usado essa taxa de juros para combater a inflação, que não debela. 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 e está subindo para 8,5. Fugiu completamente do centro da meta de 4,5%. Qual é a consequência dessa inflação? É o que o governo mais teme, é o que está acontecendo. É a perda da renda do brasileiro. Entre março de 2014 e março de 2015, ao invés da renda do brasileiro, que vem assistir a inflação de 8%, crescer 8%, 9%, 10%, caiu 3%.
para combater a inflação, que é o pior dos cupins na renda do brasileiro, e o modelo de crescimento do Brasil está baseado em consumo interno, no consumo das famílias. E é preciso que as famílias tenham renda para consumir e tenham taxa de juros razoável para comprar o liquidificador, a geladeira e poder pagar a prestação. De uma paetada só para combater o que o governo não vem conseguindo combater, aumenta a taxa de juros e impede o trabalhador que tem a renda diminuída de poder pagar a prestação, porque agora a taxa de juros cresceu mais 0,5%. Agora que não vai mais comprar o automóvel, nem a geladeira, nem o liquidificador, muito menos o ar-condicionado, porque já não pode pagar a tarifa de energia elétrica que subiu depois de prometerem a ele que ia cair 20%. E como via de consequência dessa taxa de juros que aumenta para combater a inflação, que corrói a renda dos brasileiros, e que vai na contramão do modelo que o governo do PT implantou, que é o de fazer o PIB crescer na base do consumo das famílias, você tem a depressão da atividade privada. Aí você tem a consequência do desemprego, que é real, lamentavelmente, senador Telmário, o desemprego no Brasil voltou. Voltou a inflação. Lamentavelmente, as maquininhas de remarcação de preço começam a ensaiar o seu movimento perverso e a atividade privada, deprimida, começa a exibir os primeiros sinais de desemprego. Em dezembro de 2014, o desemprego era 4,3% da população economicamente ativa. 3 meses depois, senador Randolph, janeiro, fevereiro, março, saiu de 4,3 para 6,2. É terrível. Está crescendo o desemprego a uma faixa de 0,7% da população por mês. Isso leva à convulsão social. Você está gerando centenas de milhares de pessoas iradas, aflitas, pela incapacidade do governo de gerir a economia e a atividade que gera emprego no país. O movimento das ruas, que tem várias razões, seguramente vai ser engordada por uma horda de pessoas iradas pelo desemprego, de um governo que não está sabendo, não está tendo talento, não está tendo condições de combater a inflação, que não seja pelo aumento da taxa de juros, que gera depressão na atividade privada, e a depressão da atividade privada tem como consequência a perda de renda e o desemprego. Eu dizia agora há pouco que ia abordar uma questão que é o contraponto ao que o senador Randolph falou, senador Eumano. Vossa Excelência, que é do Piauí, meu vizinho de região. A atividade pública, que poderia ser um contraponto à depressão da atividade privada, que o governo não está encontrando os caminhos da normatização para a retomada, essa é que está mesmo pendurada no pincel. Porque a meta do governo é gerar um superávit primário de 1,2 pontos percentuais do PIB. Ou seja, sair de uma diminuição, uma perda, porque não teve superávit primário nenhum o ano passado. Então, sair de um número negativo para 1,2. Só tem um caminho, é fechar as torneiras totais. Razão pela qual o ministro dos Transportes, nosso ex-colega, Antônio Carlos Rodrigues, veio ontem a esta casa, e eu vi as cenas hoje no Bom Dia Brasil, as cenas dele se desculpando, porque ele não se conteve na audiência pública e disse que as obras de rodovia do Brasil estavam todas paradas ou parando, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha como operar o milagre de tocar obra sem dinheiro, e não ia ser o caloteiro da República. Quem disse isso foi o ministro de Estado. Por falta de quê? Por falta de dinheiro. Porque o governo está sendo obrigado e precisa fazer, não tem para onde correr.
tem que fazer um superávit primário de 1,2 pontos percentuais para pagar a juros da dívida, que é de 2,3 trilhões de reais, é monstruosa. Então, o governo tem que fechar as torneiras. Senador Randolph, Vossa Excelência sabe onde é que parou a torneira fechada? Eu vi de manhã, parou lá no meu estado também. A construção dos conjuntos, que no Amapá, que no Piauí, que no meu Rio Grande do Norte estava em construção, do Minha Casa Minha Vida, estão parando. Até o Minha Casa Minha Vida. Até a construção de programas que são o emblema do governo. É a quebradeira geral, é onde eu vou chegar agora com a quebradeira geral. Vossa Excelência, o Felizardo está pleiteando o prosseguimento, a conclusão do aeroporto de Macapá, com toda a razão, e Vossa Excelência tem o direito de fazê-lo. E eu vou falar sobre a conversa do Denox. Vou voltar a Currais Novos. Eu derivei, mas eu vou voltar. Estou voltando porque esse é o ponto central. Tudo isso se refere ao que ocorreu ontem. A elevação da taxa de juros, a dificuldade que o governo encontra e a impotência do governo em furar o balão, encontrar o caminho de saída. Resultado, eu já fui governador 2 vezes, enfrentei crises monumentais. Eu fui governador quando a inflação era de 20% ao mês. Eu quase corri doido. Eu já passei por muita dificuldade administrativa na minha vida. Eu tenho 35 anos de vida pública, fui prefeito 2 vezes governador e esse é o meu 4º mandato de senador. Aqui dentro eu já vi muita crise no meu estado, já vi muita dificuldade. E uma das dificuldades que eu me lembro bem, que eu mais sofri ao enfrentar, foi a falta d'água em Santa Cruz quando eu era governador. Santa Cruz é um município polo da região do Trairi do meu estado. Não tinha fonte d'água nenhuma. Acabou a água e eu era governador. Eu não esperei por governo federal, por ninguém, não esperei por Brasília, por ninguém. Eu me soquei dentro de Santa Cruz. Transferi o governo para lá. O dinheiro que o Estado dispunha, eu transformei em máquinas operatrizes e perfuração de poços. E consegui botar água em Santa Cruz, que era e é o município polo e que não sofreu enquanto eu fui governador. Diferente de agora. Agora está com Currais Novos, na iminência de ter colapso d'água. E daí a reunião com a bancada federal, com o ministro Henrique Alves e com os diretores do Denox aqui em Brasília. Sabe o que é que nós ouvimos do diretor-geral do Denox? Em dezembro, o Denox devia 85 milhões de reais das suas obras em construção. Janeiro, fevereiro e março receberam um dinheirinho e hoje devem 97 milhões. Deviam 85, devem 97, ou seja, só fez crescer a dívida. Todas as obras do Denox estão paradas. Todas, além da dívida, estão todas paradas. A adutora que foi prometida em dezembro do ano passado, ser construída para abastecer Currais Novos, cidade de 55 mil habitantes, está paradinha da Silva, não tem perspectiva de liberação, tem dinheiro no orçamento, mas não tem perspectiva de liberação. E o Denox disse que precisava de 5 milhões de reais por mês para, em outubro, entregar a adutora pronta. Em outubro, já morreu todo mundo de sede. Porque a água vai se acabar, já é inevitável, não tem para onde correr, não tem mais água. A gargalheira está no fundo do poço. Era preciso que em maio, junho, julho, agosto, setembro, você tivesse uma ação emergencial de perfuração de poços, de carro-pipa, e eu não estou vendo providência nenhuma, nem do governo federal, nem do governo do estado, para que aquilo que eu fiz em Santa Cruz no passado seja feito agora em Currais Novos. Daí a minha aflição, a minha angústia é estar correndo atrás de um prejuízo letal, porque a falta d'água vai gerar perda de vidas, saneamento básico inexistente, todo tipo de ofensa com porta aberta, ofensa à integridade das pessoas. Infelizmente, a realidade do Brasil é essa. Uma prioridade que seria abastecer a aflição da aflição, termina dando a margem a que você trabalhe para o pouco dinheiro que você poderia ter, você destine a socorrer uma aflição que é dar água de beber para uma cidade de 55 mil habitantes e uma outra de 13 mil habitantes, que é Acari.
e não tem perspectiva. Não tem dinheiro e nem tem perspectiva de recurso. E aí, como é que fica? Com o aumento da taxa de juros, com a inflação renitente, com a perda de atividade privada e sem nenhuma perspectiva de atividade do setor público, porque se Minha Casa Minha Vida está parando, que dirá o resto. Agora, o que não pode é parar o abastecimento d'água de Currais Novos. Daí a minha presença nesta tribuna para, pela segunda vez, tratar deste assunto e fazer um alerta às autoridades da República antes que seja tarde. Os discursos que eu proferi estão todos gravados aqui. O exemplo do que eu fiz quando fui governador é fácil de conferir. O que eu quero é que se faça neste momento o que eu fiz modestamente há 20 anos atrás, há muito tempo atrás. E venho aqui trazer esta minha palavra de protesto antes que seja tarde. Muito obrigado, presidente.